e foi calculado em cima da resposta do sistema qual seria o tal dele. Deu 0,0459 segundos. O tal, gente, é justamente 66,7% do tempo até chegar ao valor máximo. Aí pediu para identificar um modelo do sensor, se é de ordem 0, 1 ou 2. Quem não se lembra, aqui em análise dinâmica de instrumentos, característica dinâmica de instrumentos, a gente mostra todos os tipos de instrumentos. As três principais ordens, né? 0, 1 e 2. Eu acho que tá... Eu acho que tá aqui. Tempo de resposta. A ordem 0 é quando a saída é igual à entrada vezes uma constante. Nesse caso, a constante é B0 sobre A0. Aí tem um exemplo do sensor de posição. Então, a gente vai colocar a saída como uma sensibilidade vezes a entrada. O sistema de ordem 1 acrescenta a essa equação um atraso da saída em função do tempo, e ele é multiplicado por um fator chamado tal. E aqui a gente tem um exemplo de resposta a um degrau unitário. Não tem só degrau unitário, ele mostra que o erro ele vai caindo de forma exponencial, menos e elevado a menos t sobre tal. E o setting time é 3 vezes o tempo do tal. Tem primeira ordem como entrada em rampa, vai ter um erro constante em regime e vai ter uma área transitória. Aqui tem entrada do tipo impulso, e a gente não tem um impulso infinitesimal. E esse aqui é o impulso ideal, a resposta vai ser desta forma. E tem uma entrada harmônica para um sistema de primeira ordem. A gente vê aqui em vermelho o resultado da entrada harmônica. E aqui a parte da análise de como é que essa entrada responde à medida que a frequência vai aumentando, tá? Então, como é que é a amplitude, o que acontece com a amplitude, o que acontece com a fase. Dá para ver que aumenta o atraso à medida que aumenta a frequência e que a amplitude diminui à medida que aumenta a frequência. Tem um exemplo de um sistema de primeira ordem. Tava esse exercício aqui, então vocês não tinham como não saber que era de primeira ordem. Aqui eu mostro um termômetro com um bulbo nu, como esse, um termômetro com poço como esse, que a resposta com poço é muito mais lenta do que com o bulbo nu. E sistema de segunda ordem, que além do atraso, a gente vai ter também uma questão vinculada à inércia do sistema, ou uma frequência natural. E aqui a gente está vendo os tipos de resposta de segunda ordem, e tem um exemplo de sistema de segunda ordem. Então, para esse exercício aqui, eu queria saber se alguém tem dúvida de que esse tipo de resposta diz respeito a um sistema de primeira ordem. Tudo bem? E aí ele coloca, dado o atraso do sistema de 0,0424, mais ou menos 0,0032 segundos, qual seria a menor frequência de amostragem para identificar essa característica dinamicamente? Uma frequência de 20 Hz seria suficiente? Por quê? Bem, a frequência de amostragem tem que ser 2 vezes a frequência máxima. Para identificar o atraso, gente, não adianta eu colocar 3 vezes o tal, tá? Não adianta, porque eu já vou estar em regime, na área de regime normal, e não no transitório. Então, no mínimo, eu tenho que ter um período que seja 2 vezes
que seja metade do período do atraso. Tá? Então, se o atraso é de 0,0424, a frequência máxima tem que ser 1 sobre ela, ou seja, 23 Hz. Na verdade, devia ser a frequência de amostragem tem que ser 2 vezes a frequência máxima. Tá? Nesse caso, a gente tem 47 Hz. E assim, 20 Hz para colher esses dados não seria o suficiente. Teve gente que me fez pergunta sobre isso. Olha, com essa frequência eu conseguiria um ponto intermediário, um ponto a 66, um ponto no final. Então eu conseguiria no mínimo pegar 3 pontos dessa subida aqui, antes de chegar em regime. Só que ao invés de usar 47, eu utilizaria 500 Hz, 10 vezes isso, para garantir que eu tivesse mais pontos nessa parte da curva. Tá? Não sei se ficou claro isso aí, gente. Todo mundo entendeu o que eu falei? Todo mundo entendeu o que está escrito aqui? Tem alguém acordado? Tem Sim, sim, senhor. deu pra... A gente Sim, entendeu. Beleza. certo. Eu pensei isso também, mas enfim. A gente Professor, pode falar. eu só fiquei em dúvida por que não usa o erro, por exemplo, tipo, a máxima frequência realmente seria 0,0424 mais 0,0032, né? Tipo, por que não pode considerar essa variação também? Olha, o erro serve para 95% dos casos, tá? Eu poderia subtrair, aí eu ia ter um DT menor, ia ter uma frequência maior, tá? Se eu somasse, eu ia ter um DT maior, ou seja, uma frequência menor. Eu até poderia colocar qual que é a frequência desse sistema, mas você lembra no primeiro caso, eu acho que está na parte introdutória, análise estática de instrumentos. A gente analisa equações aqui. Eu acho que é nesse aqui, lá no final. Dado um erro, dado um erro dos componentes, como é que a gente consegue levantar o erro do sistema como um todo, né? Ó, o erro de y é a somatória do erro de x vezes a derivada da função em relação a x. Nesse caso, Juliano, deixa eu abrir um OpenOffice aqui. Vou usar esse aqui. Se eu pegar essa equação aqui, a gente tem que a frequência vai ser igual a 1 sobre dt, né? Daí, a gente vai fazer, já que é 1 sobre ela, e eu quero um erro disso, tá bom que eu tenho mais, aqui eu tenho mais do que uma, pô, o dt é 0,00, eu acho que tá, eu fechei, deixa eu fechar isso aqui, a gente já não precisa mais, vamos para cá. A gente tem isso aqui, 0,0424 mais ou menos 0,32. O menor de t vai ser 0,0424 menos 0,0032. Isso aqui vai ser igual a 8, vai 1, 3, 4 para 12, 8, vai 1, 3. Deve ser isso aqui.
segundos. Só que a frequência vai ser um inverso disso. Essa é a maior frequência. Só que isso aqui é para 95% dos casos, tá? É como se eu tivesse o menor dt esse, o maior dt, a soma vai dar 0,0. Vou colocar aqui o maior dt. 0,0424 mais 0,0032. Isso aqui vai ser igual a 0,047 meia segundos. Eu teria uma frequência aqui e eu teria outra frequência aqui, tá? É 5, né, na conta ali, só para... Aonde? É 0,0456, o DT. Ah, tá. Olha. Quatro, 3, 8, 8. O primeiro dá 25,77. O segundo dá 21,92. Mas isso aqui, claro, é uma faixa. A frequência vai ficar entre 21,92 e 25,77 para 95% dos casos. Se eu tenho o erro do DT de 0,032, qual vai ser o erro da frequência? Eu posso usar dessa forma, como eu também posso usar aquela equação. A frequência vai ser a média do sistema, que é 1 sobre 0,0424, e o erro vai ser em módulo o delta dt, que é 0,032, vezes a primeira derivada, que vai dar menos 1 sobre dt ao quadrado. 1 sobre dt ao quadrado. E o valor do dt é esse cara. Se f é igual a 1 sobre dt, é del f del dt. Dá isso. Só que eu não tenho o valor do dt. Não, eu tenho o valor do dt. O dt é isso aqui. É esse erro. Isso. Seguindo aquela fórmula, que o erro de f vai ser igual ao módulo do erro de dt vezes df de dt, vai ser igual a zero, o módulo de 0,0032 vezes menos 1 sobre 0,0424 ao quadrado. Fecha o módulo. Isso aqui vai ser igual a 0,0424 ao quadrado dividido vezes 0,0032. O erro vai ser 1,77. Por aqui, seguindo essa fórmula, a frequência vai estar entre dois valores. O primeiro é 1 sobre dt, que a gente já calculou. Está aqui, ó, 23,58.
menos 1,77 e 23,58 mais 1,77. Tá vendo? Eu calculei o menor dt, eu calculei o maior dt, mas será que isso daqui vai ser o erro que eu vou encontrar no F? Bem, o erro que eu vou encontrar no F tem que seguir essa fórmula, tá? E não essa daqui. Daí eu vou ter uma frequência entre 21,8 Hz e 25,34. Para 95% dos casos. Ou seja, a frequência de amostragem, Fs, ela tem que ser, tem que ser 2 vezes 21,8 ou 43,6 Hz e 25,34, 50,68 Hz. Para 95% dos casos. Poderia ter uma frequência no sinal, um dt, encontrado menor do que 0,03388? O que é que vocês acham? Sim ou não? Sim. Para 5% dos casos? Sim, poderia. Porque a gente está falando só de 95% dos casos. Você usaria essa frequência de amostragem? Que frequência você usaria? Olhando esse resultado, Pedro, que frequência você usaria? A maior delas? Eu te digo, no mínimo, eu usaria mais do que isso. No mínimo, eu ia usar uns 60 Hz para colher esses dados. É no mínimo. Porque eu sei que tem 2,5% acima, 2,5% abaixo. Se eu pegar só essa, vai ter casos em que eu não vou pegar a curva certinha. Então, é melhor eu multiplicar isso aqui por 5, tá? Colocaria 250 Hz, para garantir que tem 5 pontos que eu vou coletar no sistema, tá? Faria assim. Olhar sobre o menor dt e o maior dt, a gente perde a questão disso daqui, que é o dt vezes a derivada parcial da função em função do dt. E aí, o valor do erro é maior, tá? Aqui, se a gente olhar, o valor do erro é 1 sobre 0,032. A gente está adotando esse erro, tá? Não tem como ser esse aí. Vou pegar 23,58 menos 21,92. Aqui a gente está adotando um erro de 1,66. E aqui eu estou com um erro de 1,77. Justamente porque aqui eu estou olhando a fórmula f igual a 1 sobre dt. E não pura e simplesmente substituindo o valor do erro do dt para o cálculo da frequência.
eu usaria esse cara aqui. Só que no exercício que eu coloquei aqui, eu simplesmente olhei pelo valor da média, tá? Para encontrar o valor da frequência mínima, em média tem que ser 47,16 e 20 Hz não ia ser suficiente para pegar. A gente ia, com 20 Hz, o resultado, pessoal, ia ser uma função degrau. Eu até poderia ter um ponto intermediário aqui, tá? Mas ia parecer uma função degrau, isso daí. E não um atraso no tempo de resposta. A gente vai ver, não nesse módulo de hoje, mas daqui a 14 dias, o tempo de resposta do LM35. A gente vai colher um monte de dados sobre o LM35, dado uma entrada em degrau. E a gente vai ver que ele vai ter um atraso significativo para chegar em regime. E mesmo em regime, ele vai ter grandes oscilações. Ficou claro esse primeiro exercício, pessoal? Deixa eu salvar isso aqui. Ficou, obrigado. E eu já vou colocar isso daqui para vocês. Vou gerar um PDF e vou pôr isso aqui para vocês lá. Instrumentação lista. Porque isso aqui complementa o que está colocado aqui. Deixa eu fechar. Já tem aqui o exercício 1 da lista 3 no detalhe. Vamos para o exercício 2. Muita gente me perguntou sobre o exercício 2, tá? Então, eu tenho um termômetro com constante de tempo tal igual a 1 minuto, inicialmente a 25 graus. Ele é colocado num forno a 100 graus, em T igual a 0 minutos. Em T igual a 1 minuto e meio, coloca esse termômetro em outro forno a 70 graus, até T igual a 3 minutos. Quando o mesmo retoma a temperatura ambiente. Adote a sensibilidade igual a 1. Qual a temperatura indicada no sensor em T igual a meio minuto? Bem, sensibilidade vai ser igual a 1. A amplitude vai ser 100 menos 25, vão ser 75 graus Celsius. O tempo é de 1 minuto e meio, o T grande, o T minúsculo é de meio minuto e o tal é de 1 minuto. Aplicando a equação durante o impulso, eu estou acrescentando 25, porque a gente saiu da temperatura 25, vai ser 1, sensibilidade, vezes 75, dividido por 1 minuto e meio, vezes 1 menos e elevado a 0,5 sobre 1. Daqui a gente chega ao resultado de 44,7 graus Celsius. Para quem não entendeu, eu estou usando na lista. Professor, Oi. por que você utiliza o impulso e não o degrau nesse caso? Teve alguém que me perguntou isso. E eu Foi vou eu. mostrar isso agora. E a resposta que eu te dei foi: se você olhar, eu não estou usando um impulso ideal. O impulso ideal tem como resposta essa daqui. Não é característica dinâmica. O impulso ideal tem um tempo infinitesimal. Esse impulso aqui, como é que ele se comporta? Tem um tempo aqui? Sim ou não? Sim. Isso aqui é um impulso ideal? Não. O impulso ideal está aqui. Eu tenho impulso
com tempo infinitesimal e a resposta vai ter essa característica. Isso daqui é um impulso real. É como se fosse um degrau e depois ele perde esse degrau. É um degrau positivo e um degrau negativo. Por isso que eu estou usando essa equação e por isso que eu estou chamando isso de impulso e não de impulso ideal. Tá vendo? É um impulso retangular unitário. Ficou claro ou ainda você tem dúvida? Ficou claro, mas porque, assim, eu vejo uma entrada num forno como um degrau. Como que eu vou identificar, então, quando eu posso utilizar um impulso unitário com um degrau? Você está vendo esse T maiúsculo aqui? Sim, Eu não coloquei o negócio no forno até um determinado tempo? sim. Na verdade, isso aí é uma função degrau, até um determinado tempo. Foi isso que foi feito. Mas eu acho que você ainda está em dúvida. Tipo assim, você não está aceitando isso. Não, eu entendi. É que pra mim faz sentido também o degrau nesse caso, mas tudo bem. É que o degrau, se você olhar, você aplica e não para de aplicar, entendeu? Você pura e simplesmente aplica uma entrada e mantém essa entrada nesse valor. Você está vendo isso aqui sendo desligado? Entendi. Entendeu? Aqui eu tenho um degrau e eu desligo o degrau. E nesse exercício aqui, a gente aplicou vários degraus. Porque, primeiro, a gente estava a 25 graus Celsius, de 25 a gente foi para 100, de 100 caiu para 70, mais 1 minuto e meio, e de 70 voltou a 25. Então, eu subo 100, caio para 70 e volto a 25. Foi isso que a gente fez. Tem degraus intermediários aí, você poderia falar assim, e eu vou olhar isso como um impulso retangular, e não, estou chamando isso de impulso retangular, e não de degrau. Degrau, ele não cessa, ok? Entendi ele tipo como uma onda quadrada só, mas parece mais também que essa questão do binário, de um 0 e 1, quando é um impulso não perfeito, né? Não Sim. ideal. Bem, essa questão de impulso ideal vai depender do tempo de resposta. Se o tempo de resposta for muito longo, mas muito longo mesmo, tipo, o sensor demora 7 horas para convergir, e eu aplico por 1 minuto, isso aí para 7 horas, 1 minuto é um impulso ideal. Tá? Mas aqui a gente tem um atraso de 1 minuto e um tempo de aplicação de 1 minuto e meio num caso e 1 minuto e meio no outro, terminando em 3. É muito pouco tempo de aplicação. A gente já saiu do impulso ideal daí. Não sei se isso está claro, gente. A forma como foi resolvida está clara? Tá sim. Qual e quando ocorre a máxima temperatura indicada no termômetro para todo o ciclo de aquecimento e resfriamento? Em que momento vocês acham que vai ter a temperatura máxima indicada no termômetro? Em 1,5 minutos. Em 1,5 minutos. E a gente vai atingir 63,84 graus Celsius. E olha só, isso aqui está abaixo de 70. O termômetro, ele demora para chegar a 100.
Em 1 minuto e meio, ele chega em 63,84. Eu não estou a 70. Então, o tempo máximo vai ocorrer em 3 minutos. Quando eu saio de 63 e ainda vou ter um impulso de 6,16 sobre 1,5 para a gente chegar aos 70 graus. E depois de 3 minutos, o termômetro vai estar a 67 graus Celsius. O atraso do sistema faz com que o indicador do termômetro só atinja o máximo e o valor de 67 graus quando ele está embebido a 70 graus no forno. Essa letra B, ficou claro, gente? Assim. Letra C, qual a temperatura indicada no termômetro em T igual a 2 minutos? Bem, é como se ocorresse um impulso de 63,84 para 70 graus Celsius. Então, a parte da temperatura de 63,84 tem os seguintes valores: sensibilidade, amplitude, o tempo de impulso retangular, qual que é o valor do Tzinho, vai ser meio minuto, e o tal de 1 minuto, vamos chegar a 65,45. E a letra D, quanto tempo depois de sair do segundo forno, a temperatura informada pelo termômetro será de 30 graus. Ao sair do forno, pode-se considerar que ocorre outro impulso negativo. 25 menos 70 dá menos 45 graus. Como Q0 igual a 30 graus, porque ele está querendo que o termômetro indique 30 graus, e adotando o Tzão de 1 minuto, tem-se que após 3 minutos, a gente vai ter 30, vai ser igual a 67 mais 1 vezes 45 sobre 1 vezes 1 menos elevado a menos tal. Menos Tzinho. Daqui a gente tem que o Tzinho é de 1,72. E a temperatura será de 30 graus em 3 minutos mais 1,72, ou seja, 4,72 minutos. É isso que seria a resposta da letra D. Tudo bem, gente? Todo mundo entendeu esse exercício D aqui? A fórmula que usa é a mesma que usou nos outros ou Eu tô usando sempre a mesma fórmula, adotando que eu tenho uma temperatura inicial e eu tenho um impulso retangular, seja para cima, seja para baixo, sabe? Eu sempre pego a situação inicial e agora eu vou ter mais um impulso, agora eu vou ter mais um impulso, seja ele positivo ou negativo. Porque a equação que tem depois do impulso é se ele volta para a temperatura original. E ele não voltou para a temperatura original. Então eu tenho que fazer isso em partes. Deixa eu mostrar. Vai ficar mais claro. Olha só. Isso daqui é após o impulso, voltando à temperatura original, tá vendo? Ou à entrada original. Só que a gente não volta à entrada original, a gente vem para cá, depois daqui vai para 70 graus, depois daqui volta para a temperatura original. Como não tem essa característica de um único impulso, mas são vários, ao invés de usar essa equação, eu pego essa equação e coloco, agora eu estou nessa situação aqui, tem um impulso daqui para cá. Quanto tempo demora para eu chegar até essa temperatura? Vou usar essa equação. Terminou isso aqui, vou chegar para cá. Vou usar essa equação, só que uma entrada negativa. Tá? Basicamente é isso. Ficou claro, gente?
A última pergunta é: compare a tensão, o efeito de tensão de modo comum sobre o erro de medição realizado nos seguintes voltímetros: voltímetro aterrado, voltímetro flutuante e voltímetro com guarda. Apresente os esquemas elétricos dos 3 casos. Aqui estão os 3 esquemas elétricos. Eu vou entrar aqui nos circuitos e princípios de medição, porque isso está aqui. Acho que está no final dessa apresentação. Está bem aqui em aterramento. Aqui. O que acontece? Acontece que, idealmente, os terras ou o ground não deveria se comunicar. E aí eu teria uma medida no voltímetro, aqui está um voltímetro e aqui está o sistema que está sendo medido, idêntico, a medida ia ser idêntica à entrada. É claro que tem uma impedância aqui, tem uma resistência RA na linha positiva, na linha negativa a gente tem uma resistência RB, tem uma impedância entre o ponto positivo e o ground aqui, e o terra, o aterramento, não tem comunicação. Só que existe uma tensão de modo comum, existe uma diferença de potencial entre os terras, acaba gerando corrente aqui entre o aterramento do sistema a ser medido e o voltímetro. Isso aqui, essa corrente aqui embaixo, vai gerar erros nas medidas dessa entrada aí. Aqui está mostrando as leis de Ohm para voltagem sobre Z1. Eu tenho E0 igual a Z1 vezes I, E0 sobre Z1. Na malha inferior, a gente vai ter o RB, Izão menos Izinho. Tudo isso subtraindo o ECM vai ser igual a zero. Daí a gente tem qual o valor da corrente Izão. Na malha superior, a gente tem essa equação. E daí a gente vai tirar aqui a saída sobre a entrada é 1 sobre 1 mais RA sobre Z1. Tudo isso aqui é uma constante. RA é constante, Z1 é constante. Se isso aqui, se Z1 for muito maior que RA, isso tudo tende a 1. E aí a gente vai ter que a saída sobre a entrada vai ser 1 mais a tensão de modo comum sobre EI. Bem, se eu tiver uma tensão de modo comum muito maior do que I, eu vou ter um erro de saída gigante. Tá vendo? O erro da medida EI depende dessa razão RA sobre Z1 e da razão ECM sobre EI. Aqui, para Z1 muito maior que RA e RB, a gente vai ter essa saída 1 mais ECM sobre EI. E aqui a gente tem um exemplo, eu tenho 10 milivolts onde eu quero medir. Então, é uma tensão muito baixa. Mas, se eu tenho uma tensão de modo comum igual a 10 volts, eu tenho 10 volts entre os terras. Ao invés de medir 100 milivolts, eu vou medir 10,1 volt. Um erro de 10.000%. Se eu tenho uma tensão de modo comum igual a zero, usando essa equação, como a gente tem um RA e um Z1, vai dar 50 vezes 10 a menos 6, a gente vai ter uma diferença muito pequena de 0,05% entre a saída e a entrada. Então, as tensões de modo comum geram erros enormes nas medidas feitas por voltímetro aterrado. Como é que a gente resolve isso? A gente acrescenta impedâncias entre a linha positiva e a linha negativa com o terra. Tá? Isso é um aterramento acoplado resistivo. Tá? Assim, a gente reduz o valor dessa corrente aqui embaixo, porque eu vou ter uma impedância muito grande, tanto em Z2 quanto em Z3. Vai haver um erro devido à tensão de modo comum, mas o que vai acontecer é que vai ser um erro bem menor.
Aqui a gente tem um exemplo com RA de 0,1 kΩ, RB de 0,05 kΩ, os mesmos 100 mV aqui, a impedância entre as linhas de 2 MΩ, aqui é a saída, aqui eu estou mensurando as correntes, eu estou colocando essas duas impedâncias de 100 MΩ na linha negativa com o terra, na linha positiva com o terra, e uma tensão de modo comum de 10 volts. Como eu tenho essas impedâncias muito grandes, o erro que era de 10,1%, 10,1 volt na saída, em vez de ser 100 milivolts, sem essas impedâncias, ele cai para 10,005 volt. Uma redução significativa. Mas o que isso significa na prática, pessoal? O que significa ter uma impedância muito alta com o terra? Quanto maior a resistência, menor a corrente que vai passar. Quanto maior a resistência, significa que eu estou usando quase que um elemento isolante entre esses pontos da linha positiva e da linha negativa com o terra. Tá? Isso daqui é a gente colocar uma resistência muito grande para a ligação do terra. Além dela, a gente pode acrescentar mais uma linha chamada de guarda. E essa linha de guarda só serve para a gente colocar, além de Z2 e Z3, a gente vai colocar Z4 e Z5. Isso aumenta a parte resistiva, reduz a parte capacitiva, faz com que, além da redução do erro devido à tensão de modo comum, a gente tenha um filtro passa abaixo de 60 Hz, com uma atenuação de 140 dB em 60 Hz. Ele vai atenuar em 160 na tensão contínua e para 60 Hz ele vai atenuar 140 dB. Ele também serve de filtros para entradas com voltagem alternada. Então, o uso da guarda nada mais é do que a gente usar toda a nossa estrutura como intermediário com o terra. Tá? É por isso que nos veículos automotivos, tipo carro, a parte negativa já está ancorada direto na carenagem do veículo, então na lataria do carro. Isso faz com que eu tenha uma impedância gigantesca aqui e mesmo tendo tensão em modo comum, a gente não tenha erros. Na verdade, isso faz com que a tensão de modo comum não aconteça, tá? Porque nada vai fugir pela lataria. A lataria é o terra em si mesmo. Bem, era isso que deveria ser respondido para o exercício 3. Então, pessoal, isso aqui é a resolução da lista 3. Está aqui o gabarito. Na parte geral, arquivos. Não sei se vocês viram, eu já disponibilizei para vocês os valores das notas, tanto para a turma WA e WB, contendo o módulo 1, lista 1 e lista 2. Já estou começando a corrigir o módulo 2. E hoje à tarde a gente vai ter o módulo 3 disponibilizado para vocês. Eu já colhi os dados para vocês. Eu acho que está aqui, isso, dados coletados. É para o taco gerador. Eu tenho arquivos zips para todas as turmas aqui. E diferente do semestre passado, que eu só fiz 3 pontos de coleta, eu consegui coletar em 3 volts, 6 volts, de 3 a 10 volts, de 1 por 1, indo e voltando. Também tem 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Depois tem o 9 volta, 8 volta, 7 volta, 6 volta, 5 volta, 4 volta, 3 volta. Então a gente consegue analisar até a parte de histerese, mas isso é para aula da tarde. Sobre as listas, sobre as dúvidas para a prova, pessoal. O que é que vocês me falam? Como ela vai ser? Semana que vem vai ter o questionário. Bem, vou dar uma questão e vocês vão ter que responder no horário de aula. O bom é que o horário da aula vai até as 9h30. Se vocês quiserem, eu posso disponibilizar isso a partir das 6 da manhã. O professor só vai chegar às 7h10, mas eu posso disponibilizar pelo Teams a partir das 6, se vocês quiserem. E aí, gente? Mais nada, não. Fala pra mim. Vocês acham que não precisa? Professor, essa parte de questão elétrica também pode vir para o questionário, né? Não. A gente vai trabalhar basicamente análise estática e análise dinâmica de instrumentos nessa primeira prova. Tá? Entendi. Apesar da lista 3, a gente tem uma questão sobre sistema de aterramento, eu não vou cobrar isso aí para vocês. E aí a gente vai trabalhar os circuitos mais no segundo questionário e nas outras listas de exercício. Isso, certo. Obrigado. De nada. Mais dúvidas? Professor, se o senhor puder então disponibilizar a partir das 6, eu agradeço. Tá. Eu vou deixar agendado para começar às 6, terminando às 9h30. Vocês têm mais alguma dúvida? Ficou claro por que eu estou chamando de impulso retangular e não de função degrau, gente? Essa era uma das dúvidas que vocês estavam tendo. Sim, agora sim mais claro. Ótimo. Gente, tendo dúvidas, eu sei que acho que foi para essa turma que eu atendi um aluno, fiz até uma reunião pelo Teams durante a semana para esclarecer dúvida. Acho que foi, não foi? Acho que sim. Então, tendo dúvidas, entre em contato que, se eu puder, eu vou esclarecer vocês da melhor forma possível. Obrigado, senhor. De nada. Então, gente, até à tarde. A gente se vê na aula prática, ok? Um abraço a todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.